nesse contexto. Eu vou parar quando chegar em 1500 para a gente ver como o mundo estava funcionando. Então, importa, veja bem esse vídeo, como o mundo está sempre em conflito e em resoluções que levam o pensamento comandando todo esse espetáculo. Claro. Aqui ver como é que é rápido os conflitos vão acontecendo, um país anexa o outro, vai tomando conta. Aqui é 1501. Não está aparecendo Portugal lá embaixo, mas Portugal já deixa de ser ali domínio de Espanha, né? Castela, e dos muçulmanos também, que saem dali. Então já Portugal. Então 1500 é quando o Brasil vai ser descoberto, e aí o mundo já está disposto dessa maneira. Mas veja, depois do descobrimento do Brasil, continua o processo e vai vendo como é que quantos conflitos vão surgindo, fundamentalmente nessa questão de pensamento, da cultura, da língua, então, da etnia, tudo isso aí vai um processo, vai até o dia de hoje. Vamos lá. Para ter noção, alguém já conhecia ele, né? Alguém já conhecia isso? Não? Tem no YouTube, é só pegar. Mas interessante é para ver como é que o conflito humano vem até os dias de hoje, não para. A gente pensa que existe uma paz, mas não está, o negócio está em conflito o tempo todo. E hoje, cada vez mais, esse conflito está na base do pensamento. Então, essas questões que a gente trata aqui, exatamente, vão gerar ou não esses conflitos.
ou aqui dentro ou fora. É como dizia o Heráclito, a guerra é mãe de todas as coisas. Parece uma besteira, mas a guerra que comanda o espetáculo é isso. É o seguinte, o porquê de hoje a gente fazer a apresentação? Porque o curso Pensamento Brasileiro, ele tem diversas apresentações aqui. Ao longo de 7 edições, diversos palestrantes estiveram aqui, cada um falando um enfoque do seu pensamento em torno disso aí. Agora, acontece o seguinte, o que está gerando um pouco de dificuldade, quando a gente vai fazer um resumo, um artigo, o que eu tenho que analisar? Qual é a minha crítica em relação ao que está sendo lido, para a gente entender esse pensamento brasileiro. Então, nós procuramos aqui dimensionar como nós devemos procurar analisar essas questões, em que terreno nós estamos analisando. Então, todos os artigos, nessa viagem de pesquisa, aonde nós teremos que nos situar para entender e relatar a questão do pensamento brasileiro. Então, esse primeiro aqui, a gente tem que entender uma realidade brasileira. A realidade brasileira. Essa realidade, os aspectos mais significativos que são capazes de absorver essa realidade em termos de pensamento. Essa realidade vai ser captada por nós para entender e pensar ela e tentar até modificá-la. Para entender essa realidade, e veja bem, não é uma realidade concreta só, é a questão territorial, física. Nós estamos falando das questões sensíveis também, e suprassensíveis. Quer dizer, quando a gente analisa alguma coisa que é uma realidade, eu não estou vendo só o clube analógico, mas o que produz de pensamento ali. E como eu vou entender isso aí? Aqui tem 3 mecanismos mais fortes que nós utilizamos no curso. Quando o professor Francisco iniciou esse processo aqui no grupo, ele tratava através da realidade pela filosofia. A filosofia nada mais é do que captar essa realidade através da razão, do intelecto. Quer dizer, o intelecto vai captar essa realidade. O Aristóteles vai dizer que nada vem para o intelecto que não passe pelos sentidos. Então, tudo que nós sentimos vai entrar no nosso intelecto. Então, tudo que é sentido é que vai entrar na nossa inteligência. Agora, veja bem, se for só uma realidade concreta, material, fica mais fácil entender. Mas tem coisas que não estão na vida concreta. A felicidade, o amor, ela se manifesta. Mas como é que eu vou sentir essa realidade? Porque se eu pudesse compreender a realidade só pela a questão física, bastaria ter as ciências físicas e ciências naturais. Aí eu compreenderia tudo. Mas ela não se apresenta só nessa forma física. Ela tem um componente espiritual. Isso é captado pela metafísica, além da física, dentro da filosofia. Então, vai se compreender essa questão além da concretude, além da física, através da metafísica. Porque meu Frederico aqui tinha falado sobre metafísica. A arte que nós colocamos aqui, que é através da literatura, que veio carnejar, falando sobre poesia e tudo isso, ele vem falar exatamente, a arte vai pegar esse suprassensível que está ali na nossa realidade. Então, os poetas, literários, os músicos, enfim, os artistas vão captar toda essa realidade e vão traduzir na sua maneira, cada um da sua maneira. E nós estamos lendo isso aqui, vendo isso aqui, e vamos entender o que estão conhecendo essa realidade. E, por fim, o último approach para a questão da realidade brasileira é a religião. Veja que a seta da religião
ele está apontado. As outras é o homem que capta essa realidade. Pela sensibilidade ou pela razão, você está captando a realidade. Vendo isso aí. A religião, ela vai traduzir de maneira diferente. Ela vai dizer o que é essa realidade. Embora a gente entenda, aceite ou não, mas a maneira dela dizer, ela vai dizer, é isso assim. Não quer dizer que possa aceitar ou não, mas ela não tem a proposição de descobrir aquela realidade, desvelar. Foi ela que criou essa realidade, então ela tem que dizer o que é. Nós aqui estamos só desvelando essa realidade. Esse é um assunto que se complica, mas nós vamos falar mais à frente. Mas a ideia básica são esses três mecanismos que nós temos. Ou através da fé, quem tem, a razão, intelecto, ou pela sensibilidade, que não deixa de ser uma inteligência também. Entendeu? A inteligência, inteligência quer dizer aquilo, é que ler dentro das coisas, dentro das coisas, e ler o que está dentro das coisas. Vou na essência das coisas, através da inteligência, eu vou ler o que está dentro das coisas. Então, a sensibilidade vai entrar nesse meio de uma maneira sensitiva de perceber essa realidade. Agora vamos passar. Sem querer estender o assunto, tá? Eu sinto que essas setas aí deveriam ter a ponta dos dois lados, e não de um lado só. Isso aqui, eu estou falando o seguinte, aqui, mas é uma sensação seguinte, é o homem que busca. Porque o homem não se sossega, ele não consegue ficar na vida parado, mas ele questiona o tempo todo. Ou de maneira simplória, ou mais aprofundada. Então, essa apreensão, tanto da arte e da filosofia, são o homem que procura. Ali não. Ali é uma revelação. Mas veja, por exemplo, nessa parte de religião, o crescimento de outras religiões, que não a católica, influenciam bastante e são influenciadas pela realidade brasileira. Eu poderia repetir o raciocínio para as duas outras coisas. Exatamente. O que eu estou falando é o seguinte, esse é o cuidado que a gente tem que ter. Primeiro que não existe uma religião de Estado. O Estado não tem religião. Não, e mesmo que religião não é o Estado, não é para o Estado. Religião é outra coisa, não tem nada a ver com o Estado. Então, não pode fazer confusão. O que eu quero dizer é o seguinte, existe isso. Se eu fizer uma enquete aqui, vou dizer, tem pessoas que têm uma fé, não interessa o que seja, mas tem uma fé. Tem outros que não têm. Certo? Mas não é uma imposição, é uma aceitação. Vou aceitar para a minha vida, para a minha comunidade, aquilo que eu creio. Isso agora, porque em outras épocas era injusto. Exatamente. Era outra realidade. Exatamente. Era o sistema até o centro. Houve a mudança do mundo, por exemplo, o poder até o centro, Deus estava no centro de todas as questões, certo? Período medieval, sim, Deus está acima dos homens, dos animais, dos vegetais. Existe uma ordenação em que o homem se movia nesse sentido. Quando chega o Renascimento, quando o Brasil é iniciado no processo de 1500, é exatamente o Renascimento. É a troca do sentido. Esse entendimento da realidade coloca Deus nos caninhos, que eram os planos, e o homem começa a ser o que vai definir todas as coisas. É o período antropocêntrico, quer dizer, o homem é o centro de todas as coisas. Até hoje nós estamos, o homem é o centro de todas as questões. Como Descartes vai falar, eu penso, logo existe. Eu que penso, o mundo. É o que for falando do mundo. Mas são questões que a gente vai... Mas, basicamente é isso. Tem um aprofundamento grande em torno disso. Mas interessa para a gente que nós temos esse entendimento através desse mecanismo. Certo? Faço. Eu já falei isso aqui, mas eu preciso voltar à tona, porque essa é a questão fundamental do nossa pesquisa, a nossa análise crítica do pensamento brasileiro. Então, já falamos da abstração. O homem tem um processo abstrativo.
Então, ele tem esses níveis de abstração. Esse aqui não é o nosso caso. É quando a primeira abstração é a questão física. Aquele piano ali, eu vou analisar o tamanho dele, o que material que ele é constituído, o som que ele produz. É uma análise físico daquele material. A dimensão, o homem tem 1,70 m de altura, pesa tanto aproximadamente, tem um coração, tudo isso. A gente é o fazer, o nível. Eu tenho que fazer as coisas, eu tenho que saber como é que faz. É o nível operacional, administrativo. Esse nível aqui, o político, estratégico, é a matemática. Aí eu já entro, aqui tem professor de matemática, doutorado em matemática. Então, o primeiro nível, propriamente de abstração, é quando você coloca um número. Você vai quantificar as coisas. Quer dizer, não existe número na natureza, não tem um número na natureza. É uma criação do homem. Né? Aqui na sala tem 40 pessoas. 40, uma coisa o homem idealizou. É matemática. Se sair de 3 agora no intervalo, vão ficar com 37. Então, isso é um processo matemático. E nessa abstração, não vai entrar no nível político. O que fazer e estratégia como fazer. Mas, antes disso acontecer, eu traçar uma política sobre alguma coisa, eu tenho que entrar no nível que é o criativo. É esse que nós estamos falando. O que é isso? Aqui nós falamos da pequena pergunta. Mamãe, o que é isso aí? A gente fica enrolado em responder. Mas essa pergunta, essa interrogação, é o processo criativo. Então, aí quando alguém pergunta para si próprio, o que é justiça? Aí ele vai ter que elaborar o que é isso. Mas se eu não sei o que é justiça, o que é isso, como é que eu vou fazer uma política na justiça? É o que fazer, como é que eu vou fazer? O que fazer com isso? É o nível político. Agora, depois que eu sei o que eu vou fazer, vamos dizer, saúde. Eu tenho que saber o que é saúde. Aí vai ter 1000 discussões. Saúde é o quê? É física, mental, é isso, é aquilo, está bom do coração, não sei. A gente tem que discutir o que é isso aqui. Depois que eu sei sei o que é a saúde, eu vou priorizar numa política uma saúde para a nação. Eu vou tratar primeiro dos mais pobres, sei lá, eu não sei como é que vai ser o SUS. Eu não estou querendo entrar nessa questão, mas é uma política. Eu vou tratar da população mais pobre. Então, quem ganha tanto, eu vou tratar. Agora, como é que eu vou fazer isso? É a estratégia do governo, fazer. Como eu vou fazer isso aí? Certo? E depois entra no nível administrativo e fazer. Mas o que eu queria realçar aqui é que nós estamos, no pensamento brasileiro, trabalhando nesse. O que é isso? Essa é a nossa questão. Para entender essa realidade. Faça o outro favor. Até aí, alguma dúvida? Eu sei que as dúvidas vão ser constantes. O que importa é para a gente saber que território, que local que nós estamos entrando. Então, o pensamento brasileiro, eu estou procurando aqui delimitar a área nossa de atuação. Vamos ver se isso é compreensível. Pode deixar que vai ter um intervalo daqui a pouco para a gente tomar um cafezinho, porque essa questão, um pouco às vezes, é angustiante. O pensamento brasileiro, ele vai querer saber dessa cultura, que é a produção espiritual da nossa nação. Nós temos um povo. O povo brasileiro é composto pelo seu território. Aqui eu botei as raças que são o português e o negro, que se miscigenaram aqui no Brasil. E a língua, que é a nossa fronteira, a nossa nação. Isso é o povo brasileiro. Nós estamos discutindo isso aqui. Agora, esse povo, politicamente organizado, é a nação.
se torna nação quando tudo isso se organiza politicamente. Ele tem uma ação política que vai se estruturar, certo? Mas é a nação. Eu vou identificar uma nação pela língua que ele tem, pela etnia dele, pelo território dele, embora tem nações que não têm território, são outras complicações. Basicamente, o importante é que a nação é esse povo organizado, porque se não for organizado, não existe a nação. Você tem um grupo de pessoas aqui, tem um território, falam, mas não está organizado. Muito bem. Depois que essa nação está organizada, ele, para se movimentar, ele cria o Estado. O Estado é a nação politicamente organizada. Quer dizer, essa nação já se conhece. A pessoa tem a pessoa. Aí eu vou organizar de uma maneira que eu crio o Estado. Eu vou criar as instituições, os organismos que vão dar sustentação para o governo fazer a sua política e a gente se organizar. Então, o Estado é a criação de uma nação. Não tem dúvida aqui? Nenhum. O grande problema, no nosso caso, que desde o início, tanto do Império como da República, em que o Estado foi organizado, sem isso está formado. A nação não estava formada. Então, nós criamos um Estado, a República foi criada, o Império foi criado, a República foi criada, sem a nação, quer dizer, o povo, embora falasse a mesma língua, o mesmo território, não sabia o que estava acontecendo com o Estado. Esse é um problema que nos atinge até hoje. Quer dizer, diferentemente como a Inglaterra foi formada, nos Estados Unidos já tinha uma nação estruturada, tá certo? Uma nação que sabia o que queria e ele coordenou o Estado. Esse nosso Estado foi mais de origem portuguesa, pela fé e pela espada, vai ser assim. Então, a elite autoritária portuguesa e brasileira monta o Estado. E nem sempre isso que foi montado, a origem dos conflitos, que vem até hoje, a gente sabe exatamente, foi porque foi montado o Estado não para essa nação. A nação que se imaginava que deveria ser. Essa é uma questão, tá certo? Bom, como eu falei, nós vamos tratar, através da filosofia, das artes, da religião, vai entender essa cultura que está nas faz. O que interessa? Eu botei só alguns sinais aqui. O que nós temos que procurar? Então, amizade. Nós temos que aprofundar sobre esse assunto todo dia. Que amizade? Porque sem amizade não há uma nação construída. Uma cidade não se organiza, uma família não se organiza que não seja pela amizade. Não, uma nação, imagina uma nação sem amizade. Como é que uma nação vai se conviver com outra sem amizade? Laço de amizade. Quer dizer, é uma coisa. Você não pode também, liberdade, eu vou falar de todo jeito, estou falando são tópicos que a gente vai ter, esses tópicos nós vamos ter que analisar nossos artigos, nosso pensamento. Quer dizer, a liberdade, você não pode imaginar uma cidade sem liberdade. Tá? Uma cidade tutelada. Então, a questão fundamental é a sociedade tem que prover um homem de liberdade. Isso. Uma sociedade não pode castar os interesses individuais também. Então, se eu quero a liberdade, eu tenho que ter um lugar que eu possa propagar minha liberdade. A questão ética. A gente está vendo que sem ética não dá para uma sociedade sobreviver. Isso. Então, isso já foi no tempo de Alexandre. Marco começa isso, que vai, Maquiavel já vai
tirar da política a ética. Enquanto no período inicial, os próprios moradores, cidadãos da própria cidade que governavam, depois, quando eles vão invadindo outros lugares, você botava um administrador, um político, para tomar conta daquela outra cidade que não tinha nada a ver com ele. Então começou-se a perder a ética na política. Então, mas isso é uma questão que a gente tem que ver. A questão ética é fundamental. Não é isso? Nós estamos vivendo esse problema aqui no país. A sociedade rejeitou. Não dá para ver sem ética. Né? A política é fundamental, a coordenação da sociedade. A educação. Aqui não estou falando que tipo de educação, mas o que a gente vai pensar no Brasil, não a política de educação, nem a estratégia de educação. Tem que estar, não. O que nós queremos com educação? Esse país. O que é educação? Então, saúde é a mesma coisa. O que é saúde? Quem está falando saúde, mas saúde é só fazer regime? Eu não sei. A gente tem que pensar nessas questões direcionadas. A gente vai para a região amazônica, vamos analisar lá. Soberania. Uma cidade não pode existir sem a própria soberania. Quer dizer, que o cidadão tem a liberdade interna e externamente. Se ela vai ser constantemente invadida, perdeu o sentido. Meio ambiente, justiça, a guerra. Quanta coisa a gente tem que avaliar. O que é guerra? A gente fala assim, a gente fala a guerra napoleônica, a guerra do Paraguai, para dizer assim, envolveu tudo. Mas o que é guerra? As questões que tem que perguntar. O que é isso? O que é guerra? Continuação da política por outros meios. Mas o que é guerra? É a continuação da política por outros meios. Então o que é política? Boa pergunta. É a arte de conciliar os irreconciliáveis. Então, isso é um pensamento. É isso que está falando? A guerra obrigatoriamente tem morte? Se é um conflito, pode não ter morte. Agora, a guerra obrigatoriamente tem que ter morte. É um processo jurídico, tem uma série de envolvimentos que tem a guerra, que implica no entendimento disso aí. Então, vamos prosseguir. Identidade, vamos falar mais à frente. Cidadania, família. Então, a gente vai ter que analisar que família é essa. Né? Os valores morais, que valores morais são esses? Cada um pode achar uma coisa, sei lá, mas tem que ter um entendimento. E por fim, eu estou falando só isso, pode ter mais coisa. Eu estou usando aqui, nós estamos fazendo um laboratório. Porque eu só quero dizer o seguinte, o que está sendo estudado aqui, dificilmente você vai encontrar em dimensões no Brasil. Você vai ter pensadores que fazem isso, nós conhecemos. Mas grupo que trabalha em cima disso não tem. Normalmente, esses valores, todos esses pontos aqui, já são pré-avaliados e são considerados como tal. O brasileiro é assim, os valores são esses, o brasileiro se pauta nisso, e aí ele faz uma política em cima disso. Mas pensando isso aqui é complicado. Então, aqui na realidade é um laboratório. Então, eu gostaria que tivesse toda a liberdade intelectual de contestar, de incluir e de discutir mais isso aí. Porque a gente não interessa aqui discutir o Estado. Tá certo? Não me interessa como deve ser as Forças Armadas. Eu não estou discutindo isso. Eu estou discutindo a guerra, a soberania. Eu não estou discutindo se as Forças Armadas devem ser isso ou assim. Eu não estou falando que o Ministério da Justiça deve ser isso, o Ministério Público, que tem que ter o TCU, tem um Congresso. Tudo isso são instituições do Estado. Isso já está montado. Eu não estou falando, nós não estamos falando desse Estado. Não interessa, por isso eu estou querendo fazer a diferença. Nós estamos falando de nação. Que nação é essa? E quem somos nós? Não interessa, não vamos perder tempo discutindo quando fizer um artigo falando que o Estado devia fazer isso, a educação devia ser assim. Não, isso é política do Estado, não interessa a gente. Interessa é aquilo lá. Esse é um terreno muito complexo e muito aberto.
e um pouco assustador. Porque se a gente falar, perguntar essas perguntas para a gente, aí tem que parar, pensar e, entendeu? O que é liberdade? Podemos cair no chavão logo, entrar numa coisa que já foi definida. Né? Tem que pensar exatamente. Você? Olha só, fiquei olhando essas palavras, né? Será que não seria interessante ter uma hierarquia ali dentro e vamos pensar assim na questão da educação, né? Se você tem uma nação mais educada, você vai conseguir ter mais ética, você vai conseguir fazer uma política mais interessante, você vai ter a noção de direitos e deveres mais estabelecida. Então, não sei, eu pensei que ali seria interessante, de repente, não ser todas terem a mesma, estarem no mesmo patamar, né? Eu acho que valeria a pena hierarquizar, até porque você com algumas, se você aprofundar ou valorar mais um conceito, você consegue facilitar o entendimento de outros. Quer dizer, é mais fácil. Auxílio, perfeito. Exatamente por isso que eu estou falando, que aqui é um laboratório. Eu não sei te responder. Fica complicado você dizer, a educação, porque quando você falar com muitas pessoas, fala assim, se resolver o problema pela educação no Brasil, está tudo resolvido, não é isso que a gente escuta hoje? Você educar o povo está. Mas eu não sei que educação que ele está falando. Pode ser uma educação pedagógica, como o Getúlio fez, quer dizer, você vai preparando uma educação ideológica, entendeu? Como fizeram com a arte, uma arte ideológica. Então, é um perigo eu vou educar o povo dessa maneira, porque aí vai estar tudo certinho. Pensamento positivista, é um progresso, é uma beleza, ordem, você vai ter progresso. Mas essa educação serve? Então, eu acho que antes de priorizar, porque senão já partiu do princípio que a educação é tudo. Eu estou entendendo, mas eu só estou te provocando só o seguinte, a gente vai ter que repensar essas questões. Quer dizer, muita gente fala, educação é tudo. Getúlio fez assim. Aí você faz uma educação pedagógica, todo mundo vai ter que ser assim, 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 assado. Você conduz aquela nação, antigamente no Império, você faz assim, todo mundo tem que ser assim. Mas no momento do Getúlio, né, o que acontecia? Ele estava envolvido por aquela coisa do fascismo, do nazismo, e a questão de que o país precisava se industrializar e tinha que contar com pessoas hábeis para poder terem capacidade de trabalharem com essas novas tecnologias. Hoje as nossas tecnologias já estão no outro reconhecimento, né? Elas evoluíram, né, para uma área de conhecimento, que aí não tem jeito, né? Hoje em dia, se você, eu estava até falando, quando você pensa ali, ó, filosofia, arte e religião, o conhecimento, ele facilita você aprender, né, esses conceitos. Se você não tem conhecimento, isso fica, né? Não tem dúvida. Quer dizer, não basta uma simples apreensão da realidade, de uma maneira assim, simplória, que você não vai chegar a lugar nenhum. Tem que ter um aprofundamento. Eu concordo, a gente vai ter que pensar, se quiser, pode, assim, a gente começar até a trabalhar só sobre isso. Isso é interessante, porque são uma maneira de pesquisar uma realidade. E, por último, o sentido existencial nacional, que também é uma questão fundamental. Tudo tem que ter um sentido, a nossa vida tem que ter um sentido. Para onde eu vou? Se eu não souber para onde eu vou, eu estou perdido, né? Não sei para onde eu vou, bato a cabeça ali, para onde eu vou. Então, uma nação tem que ter um sentido. Se não tiver, acabou. Ela é tutelada por alguém. Você não sabe para onde vai, então eu vou te mostrar o caminho. Então, é uma questão que a gente tem que pensar nisso aí. Tá certo? Eu vou passar um filme agora, aquele do Correio Nacional, 8 minutos. Mas eu acho interessante, porque isso suscita umas questões. Primeiro que a gente tem que pensar também a cultura aeronáutica. E como aeronáutica, entrou no pensamento brasileiro. Pode passar.
Olá, estamos de volta com mais uma edição do programa FAB na História. Hoje continuamos nossa viagem pela história do Correio Aéreo Nacional. Há 8 décadas, o CAN atua com o mesmo espírito desbravador de seus pioneiros, levando em cada decolagem as sementes da inclusão social, do alcance humanitário e da integração nacional para todos os brasileiros. A população não conhecia nem o trem. Veio a conhecer o avião antes do trem. De modo que durante a noite toda estabeleceu-se uma verdadeira romaria para ver o avião de perto. Era realmente um avião, podia-se dizer, valente. Ele enfrentou todas as rotas do Brasil com muita galhardia, enfrentou muitas dificuldades. Naquela época não haviam comunicações, não havia apoio de forma alguma, os campos eram precários, procurando pousar, né, a roda, né, a direção, que comandava os lemos, vinha pousando. Quando o avião encostava no chão, ele tinha que puxar a roda toda para trás, segurava a roda aqui no peito com o braço, com esta mão procurava controlar o motor, tirar o motor do avião completamente, com a outra mão no freio e com os pés nos pedais, controlando a direção e etc. Então eu costumo dizer que esse avião parecia o piloto um verdadeiro malabarista chinês. De modo que no campo nacional, então, a vinda do C-47 representou uma possibilidade de uma estruturação de apoio muito mais ampla para essas regiões longínquas do Brasil. Eu, quando comecei a voar e viajar pelo Brasil, eu sentia com que ânsia as populações das cidadezinhas menores do interior do Brasil recebiam o avião. Atrás de notícias, naquele tempo não havia rádio, não havia essas facilidades todas de hoje. A comunicação era um tabu, de modo que nós é que levávamos as notícias, os jornais, as revistas. E a aviação contribuiu muito para a integração do Brasil. Missões pela região amazônica, principalmente no apoio à população carente. Nós vemos cidades ali onde a aeronave é o único elo de ligação rápida. Um barco pelo rio, por exemplo, levaria de 15 a 20 dias para cumprir uma determinada rota. Enquanto isso, nós podemos fazer em questões de 40 a 50 minutos. Quando nós fazíamos o Correio Nacional no interior do Brasil, nas linhas do Tocantins, do Acre, eram sempre missões que nos tocavam, porque nós tínhamos a oportunidade de levar vida, pode-se dizer assim, àquelas populações. Uma época muito bonita, muito agradável, em que a gente estava sentindo que estava prestando um serviço ao país, conduzindo gente e auxílio a todos os cantos do país. Foi uma grande época em que eu vivi. Olha, para mim foi uma coisa mais sensacional, fantástica que eu tive na minha vida. A minha vivência no campo foi ter realizado algo útil para a Força Aérea Brasileira e para o povo brasileiro, representado naquelas regiões longínquas do Brasil. Primeiro, a sensação do dever cumprido, transportar os feridos, levar gente para o hospital, trazendo, portanto, um sinal de solidariedade humana muito importante que até hoje persiste nos voos da FAB. A minha vida toda eu voei no CAN. É a coisa mais alegre que a gente tem. É uma satisfação que a gente não consegue exprimir. A gente chega até a chorar às vezes. Quem experimentou conversar com esses guerreiros tem vontade de sair voando. Tem vontade de atender junto, ouvir suas histórias, saber como levar o alívio. Alívio, aliás, é palavra bastante pronunciada nesta história de superação. Desde a primeira missão, aquela que levou a carta nessa aeronave, o CAN passaria a se identificar com as necessidades do brasileiro. Depois veio a integração para o Oeste, pousando onde pareceria impossível. A Amazônia tornou-se outra, virou
nossa terra propriamente dita, propriamente amor. Até hoje continua esse desafio, com paisagens semelhantes àquelas de outras datas. Menos selvagem, mais brasileira. As distâncias são as mesmas. Para atravessar esses rios, que parecem veias de um corpo, a população leva dias. Os aviões da FAB, a serviço do CAN, tornam a espera bem menor e a vida bem maior. Vida maior, socorro maior, sufoco menor. Afinal, é a nossa missão. Os guerreiros que foram para a Segunda Guerra tinham a experiência do CAN e o olho apurado nas cartas aeronáuticas. Voltaram da guerra e desde lá dão uma lição do que é trabalhar em tempos de paz. Em tempos de paz se mantém a paz. Com o Correio Aéreo Nacional, a FAB pôde ser vista mais de perto, onde não tem holofotes, mas tem asas e uma vontade que se revigora a cada missão. Uma vontade amparada por profissionalismo, que completa 80 anos. E pensar que o sonho de voar também nasceu dos ideais de um brasileiro há mais de 100 anos. Acima e abaixo dessas árvores tem Brasil. E onde tiver Brasil, os guerreiros prometem: sempre terá Correio Aéreo Nacional. Mas aqui, aproveitando esse momento, eu sempre fico emocionado com a história. Mas é importante a gente estar observando, e foi comentado lá com o Vossa sobre isso, nós comentamos nessa reunião da casa. É o seguinte, veja bem, muitos daqui já morreram, né? Esses brigadeiros já morreram, hoje estão vivos. Mas olha só que interessante que acontecia. O oficial aviador, além de fazer a profissão dele, a parte profissional, ele tinha esse sentimento. Quando ele foi lá para mais esse lugar, ele começou a sentir o Brasil. Então, ele passou de não só militar, ele era um cidadão militar. A diferença está aí, quer dizer, ele tinha esse duplo aspecto. Era um profissional, ao mesmo tempo era um cidadão militar. Ele pensava no Brasil. É por isso que esse amor que veio pela pátria decorre desse sentimento. Isso vem passando. Quando você diminui numa sociedade contemporânea, que eu falei isso, a preocupação é o seguinte, se você vai perdendo esse sentimento eu estou falando do militar, mas é para todo mundo, esse sentimento. Deixa de ser um militar cidadão, pensando no seu país, o pensamento contemporâneo fica preso à questão profissional só, operacional, esquece esse cidadão, que é um pensamento meio egoísta, você vai afastando esse sentimento importante do pensamento brasileiro. Então, o clube fica sem um pouco de importância. Porque aqui é uma reunião dos mais velhos, é que a questão política, no pensamento que levou a conduzir isso aqui. Se você se afasta de tudo, o sentimento egoísta, cada um só pensa em si. A nação não vai à frente. Então, é só mostrar isso aqui do CAN, a importância que foi esse entendimento do pensamento brasileiro.